Estamos de volta com o programa Nossa Escola Dominical, a nossa lição número 3, Jesus e o Novo Nascimento. Estamos estudando o texto do Evangelho de João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, em seu capítulo 3. Quem sabe o capítulo mais importante da Bíblia para nós que conhecemos a sua revelação. São tantos textos que gritam o nosso coração. A vontade é de saltar de alegria, é de celebrar cada conquista de conhecimento que recebemos da parte de Deus. E nós vemos, primeiramente, no início deste capítulo, a necessidade do novo nascimento. Acompanhe comigo que alguma consciência humana, alguma linha de raciocínio humano tem dificuldade, na verdade, a natureza humana tem dificuldade em reconhecer a sua necessidade real, a necessidade de ser transformada, de nascer de novo. E esse nascer de novo implica em uma morte de consciência, de natureza humana para um novo nascimento da água e do Espírito. Essa necessidade vem porque sozinhos nós não temos a capacidade de nos conduzir a Deus. Os nossos desejos, a nossa natureza humana, ela não tem por si só a tendência de procurar a Deus. Se primeiro Deus não se revelasse à raça humana, se primeiro Deus não lhe atraísse pela necessidade que você tem no seu interior de ser completo, você jamais encontraria a Deus sozinho. E a Bíblia em tantas vezes fala que ainda tateando as pessoas podem procurar uma explicação para a sua existência, mas apenas quando a revelação do Evangelho as encontra, esse desejo de ser completo, de ser curado, de ser sarado, ele se concretiza. E o meio que isso acontece chama-se novo nascimento. Então é de profunda importância você reconhecer que isso é graça de Deus com você. Deus nos amou primeiro, ainda nós sendo pecadores, diz a palavra. E esse amor revelado vem justamente na possibilidade de nós termos acesso a esse novo nascimento. Perceba que isso começa em Deus e necessita de uma resposta sua. Essa sua resposta precisa ser autêntica. Perceba também que no final do capítulo 2, Jesus ele lança um alerta a todos aqueles que viam os seus sinais, viam os seus milagres. E ele suspeita a fé que começou a ser gerada no coração deles, que ele fala, a fé que eles estão tendo apenas na operação de milagres. Mas ainda não creram em mim como Deus. E a prova disso é a história de Nicodemos. Nicodemos, sendo mestre, sendo conhecedor de toda a tradição e lei judaica, ele se apresenta a Jesus, dá testemunho de que ele é da parte de Deus, mas procura saber algo mais e recebe a novidade da necessidade do novo nascimento, e isso não o acompanha de uma forma simples, ele entra numa verdadeira crise. E a necessidade que é posta por Jesus é a seguinte: sem nascer de novo, não dá para entrar no reino de Deus. Então, se nós temos a expectativa de um dia estar com Deus no lugar de paz, de tranquilidade, de serviço ao Senhor para a eternidade, nós precisamos nos submeter a reconhecer a necessidade do novo nascimento. E como esse novo nascimento acontece? No tópico 2, nós vamos ver quais são as condições, o que a Bíblia põe como condição para que um ser humano, eu e você, possamos nascer de novo. A primeira delas, e talvez a mais simbólica de todas, porque é a disruptura, é onde o velho homem morre e ali surge uma nova criatura, é reconhecer os seus pecados. Oh, querido, este sem dúvida é o maior milagre. Lembro-me do cenário que Jesus estava numa casa, a multidão lhe cercava, as pessoas queriam ouvir Jesus falar pelo poder da sua palavra, pela autoridade que ele tinha nos argumentos, e muitos milagres acontecendo. 4 amigos levam um paralítico pelo forro e descem diante de Jesus. Jesus, surpreendendo a multidão, lança uma palavra sobre ele: os teus pecados estão perdoados. E ali todos se preocupavam, poxa, veio um paralítico demonstrando uma fé incrível e ele apenas diz que os pecados estão perdoados, e desconfiam da identidade de Jesus, e Jesus, conhecendo o coração de cada um deles, diz assim: para provar que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra,
levanta e anda, toma a tua cama e segue a sua vida. Então, o maior milagre não é fazer andar. O maior milagre chama-se o perdão dos nossos pecados. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer que é pecador. E está aí o que a natureza humana não quer, reconhecer os seus próprios erros. Então, Nicodemos e todos aqueles mestres estavam ali aprendendo que para nascer de novo, que para viver com a expectativa de encontrar o reino de Deus e desfrutar da sua presença, é necessário reconhecer os seus pecados. Depois que você reconhece os seus pecados, você precisa saber que eles já foram pagos. Pagos por um alto preço. Não foi com ouro, não foi com prata, foi com o seu sangue. A morte de Jesus foi perfeita e plena para lhe perdoar todos os pecados. Sobre ele está toda a justiça. Tudo que deveria ser sobre mim, sobre você, foi sobre Jesus. E nisso nós podemos nos alegrar, porque a morte não venceu. Ele ressuscitou. E depois disso, nós podemos receber realmente uma nova vida. Assim como ele saiu do mundo dos mortos e retornou em glória, assim também você nasce de novo e vive para a glória dele. O tópico 3 diz uma mudança radical. Acompanhe comigo. Muita coisa nós precisamos entender que muda na nossa vida depois do novo nascimento. Isso é lindo. Procure na sua igreja os novos convertidos ali. Os testemunhos, procure conhecer da sua família, dos seus amigos, como foi o processo. E nós conhecemos no meio da igreja tantos irmãos que um dia foram corruptos, um dia foram depravados, um dia foram violentos, um dia foram escravos de vícios, de pecados, de comportamentos destrutivos. Hoje são pais de família, são super regrados, são educados, passaram a ter uma vida transformada e nós precisamos reconhecer isso primeiro em nós, que a nossa vida não pode ser igual como era antes de conhecer a Jesus. Alguns erros podem acontecer, relacionar ao novo nascimento apenas uma condição propriamente dita material, como ser bem-sucedido, como virar um grande conhecedor bíblico ou até ser um grande religioso. O novo nascimento não promove essas características. Ele promove uma mudança real, uma mudança de caráter e principalmente o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. Você já nasceu de novo? Eu te convido a viver este novo nascimento a partir de agora, de uma forma intensa e maravilhosa. Continue conosco estudando o livro de João. Voltamos já.